Olha, tem um debate que rola solto no futebol de base. De um lado, o método mais tradicional, sabe? Aquele focado em exercícios repetitivos. E do outro, a filosofia moderna, que defende que o melhor jeito de treinar é, bom, jogando. A pergunta de US$ 1 milhão é essa, né? É ficar em filas fazendo exercícios sem parar? Ou é simplesmente botar a bola para rolar? Para tentar responder isso, a gente vai mergulhar nos resultados de um estudo científico bem recente que colocou esses dois métodos frente a frente. Porque hoje em dia, para ser um jogador de futebol de alto nível, não adianta só ser forte ou só correr muito. É preciso ter um pacote completo, físico, técnico e tático, tudo junto. E aí que mora o grande dilema dos treinadores. Como é que se desenvolve tudo isso ao mesmo tempo? E foi exatamente para tirar essa dúvida que essa pesquisa colocou os dois principais métodos de treinamento para brigar, um verdadeiro duelo científico para ver qual deles leva melhor. Vamos conhecer os competidores, então? De um lado do ringue, a gente tem o tal do circuito Hoff. Pensa numa coisa super estruturada, quase um laboratório. O foco total é no condicionamento físico, com a bola no pé, claro, mas de uma forma bem controlada. Do outro lado, os famosos jogos em campo reduzido. Aqui a ideia é simular o caos de um jogo de verdade, misturando físico, técnica e tática, tudo na mesma panela. Dá uma olhada nesse desenho, parece até um labirinto, né? Esse é o circuito Hoff. É um caminho todo definido, cheio de obstáculos, cones, mudanças de direção. A ideia aqui é isolar o esforço físico e deixar ele no máximo, sem as distrações e a imprevisibilidade de um jogo de verdade. Agora, do outro lado, a filosofia é completamente diferente. É o oposto, na verdade. O objetivo é criar uma bagunça organizada, um ambiente caótico, bem parecido com o jogo real. Isso força os jogadores a tomar decisões o tempo todo, a reagir. Aqui, o cérebro tem que trabalhar tanto quanto as pernas. Beleza. Mas como foi que os pesquisadores fizeram para saber qual dos dois era melhor na prática? Eles bolaram um experimento bem rigoroso para tirar essa prova. Eles pegaram 26 jogadores, jovens, já de alto nível, com uma média de 17 anos e meio, e dividiram a galera em dois times. Durante 6 semanas, um time só treinou no circuito Hoff e o outro só nos jogos reduzidos. E os cientistas, claro, mediram de tudo um pouco, antes e depois, para poder comparar os resultados. Então vamos para o primeiro round dos resultados, a parte física. Quem ficou mais rápido e com mais preparo? E olha que interessante, a primeira notícia é boa para os dois lados. Tanto um método quanto o outro melhoraram bastante a resistência dos jogadores. O gás da galera, sabe? Os dois grupos terminaram o estudo com mais fôlego. Mas futebol não é maratona, né? O que muitas vezes decide um jogo é a explosão, aquela arrancada rápida, a agilidade para driblar. E aí, quem será que se deu melhor? E é aqui que a diferença fica gritante. Os jogadores do grupo que treinou jogando nos campos reduzidos tiveram uma melhora muito, mas muito maior na velocidade e na agilidade. Ou seja, eles não só ganharam mais fôlego, como também ficaram bem mais explosivos. Certo, a parte física é fundamental, mas e a habilidade com a bola? E a inteligência para pensar o jogo? Como ficou essa parte? A história se repete aqui nas habilidades técnicas. O grupo dos jogos reduzidos melhorou muito mais a precisão dos passes e a capacidade de ler o jogo para roubar uma bola. E faz todo sentido, né? Afinal, eles estavam treinando exatamente a situação que encontrariam num jogo de verdade, com a pressão de um adversário. Os próprios pesquisadores concluíram, preto no branco, que treinar dentro do contexto de um jogo real foi o que levou diretamente a uma melhora na execução das habilidades com a bola. Não foi só o movimento, foi o movimento na hora certa. Agora, tem uma pergunta que talvez seja a mais crucial de todas. Esses números todos são ótimos, mas... E os jogadores? Eles estavam gostando do treino? Como eles se sentiram nesse processo todo? E aqui a diferença foi uma goleada, não teve nem comparação. Os jogadores que treinaram com os jogos reduzidos se divertiram muito mais. Isso é fundamental, porque um jogador motivado, que curte o que faz, treina melhor e tem muito mais chance de evoluir. Então, depois de 6 semanas de treinos intensos e um monte de testes, qual é o placar final dessa disputa? Vamos dar uma olhada no placar final. Na resistência, deu empate técnico, mas em todo o resto, velocidade, agilidade, precisão de passe, leitura de jogo e, talvez o mais importante, na diversão, deu jogos em campo reduzido de lavada. A grande lição que fica, então, é bem clara. Um treino que tem a cara e o sentimento de um jogo de verdade acaba formando jogadores melhores, mais rápidos e, acima de tudo, mais apaixonados pelo esporte.
E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Para quem é técnico, pai ou até mesmo jogador, será que isso significa o fim daquelas corridas em volta do campo ou das longas filas para chutar ao gol? Ou será que o segredo para o futuro do esporte está em encontrar um novo equilíbrio, onde o jogo é sempre, sempre o grande protagonista?